Oi, meu nome é Daniel Magano, eu sou farmacêutico e venho estudando o Viscum album. Hoje eu quero trazer para vocês um estudo clínico bastante específico e, é claro, muito interessante, relacionado a uma forma de aplicação pouco usual no Brasil do Viscum album, que é a forma intrapleural, ou seja, a pleurodese com Viscum album. O estudo se chama Instilação intrapleural de um extrato de Viscum album para o tratamento de efusões pleurais malignas. E foi conduzido e escrito pelos doutores Stumpf e Schitzer, do Hospital de Witten-Herdecke. Esse estudo é um estudo prospectivo de pacientes com efusão pleural tratados por instilação intrapleural de Viscum album da Elixor, no Hospital Comunitário de Herdecke, na Alemanha. Esse hospital é um hospital dedicado à medicina antroposófica e ali funciona o primeiro curso de formação em medicina relacionado à medicina antroposófica no mundo e na Alemanha. O estudo teve como objetivos a verificação da taxa de sucesso e a obtenção de informações sobre a eficácia local do extrato de Viscum album por meio de exames citológicos e imunológicos do líquido puncionado. Todos os 20 pacientes que entraram de janeiro de 1990 a dezembro de 1991 no Hospital Comunitário de Herdecke com pleurite carcinomatosa foram incluídos no estudo. Todos recebiam uma viscoterapia subcutânea antes da instilação intrapleural. E nas instilações intrapleurais foi utilizado o mesmo tipo de Viscum album, ou seja, do abeto, da macieira ou do pinheiro, que os pacientes já recebiam antes, por via subcutânea. Todas as medidas terapêuticas adicionais eram admitidas e foram registradas na documentação do estudo. Quando um paciente com pleurite carcinomatosa desenvolvia uma efusão pleural, recebia um catéter ou uma punção pleural. No caso do catéter, todo o líquido pleural era drenado e na punção se retirava no máximo 1.500 ml por sessão. Depois de cada drenagem ou punção, o extrato de Viscum album era instilado diluído para 10 ml com solução fisiológica estéril. Na primeira instilação se usava 100 mg de Viscum album, nas seguintes a dose era aumentada sucessivamente em 100 mg cada vez, atingindo num máximo 1.000 mg. Na avaliação da efetividade da pleurodese foi usado o critério da Organização Mundial da Saúde, onde se mede a remissão completa, a remissão parcial ou a falha. O líquido pleural retirado foi examinado citologicamente quanto à quantidade de células tumorais, numa escala de 0, nenhuma, até 4 numerosas, e o líquido foi também examinado por citometria de fluxo quanto à diferenciação linfocitária. O teor de anticorpos anti-viscolectinas foi determinado mediante ELISA, além do teor de LDH e de proteína total. Os dados citológicos e imunológicos, bem como o volume coletado e a dose de Viscum album, foram avaliados estatisticamente por meio de análise de correlação e comparação de médias. Dos 20 pacientes arrolados, 2 faleceram na primeira semana de tratamento e seus dados não foram considerados. 14 pacientes receberam um catéter pleural e 5 uma punção, sendo que um paciente recebeu os 2. Dos 18 pacientes avaliados, 11 tiveram remissão completa da efusão pleural. 4 pacientes tiveram nova efusão em menos de 4 semanas, o que significa falha. 2 pacientes tiveram nova efusão mais de 2 meses depois da última instilação e uma paciente faleceu 2 semanas depois do tratamento. Esses foram considerados remissão parcial.
Todos os pacientes foram observados até o falecimento ou término do período observacional do estudo e 3 pacientes viviam nesse momento. No decurso dos tratamentos, puderam ser realizadas 142 instilações de vis com álbum. Apenas em 2 ocorreram efeitos adversos. Uma vez houve dor, outra vez houve ardor. Dos exames citológicos decorreu uma proporção inversa entre o número de instilações de vis com álbum e a sua dose e a quantidade de células tumorais estatisticamente significante, com P menor do que 0,01 na população geral, e altamente significante, com P menor do que 0,001, considerando apenas os pacientes com remissão total da efusão. As demais populações celulares não sofreram alterações significantes com o tratamento. Não se encontrou uma correlação significante entre os parâmetros imunológicos avaliados e as instilações de vis com álbum, exceto entre o número de instilações e o título de anticorpos antiviscolectinas, sendo que em 11 de 13 pacientes examinados havia presença destes anticorpos antes da primeira instilação. Os autores discutem que a taxa de resposta da pleurodese por instilação com vis com álbum, de 72%, resultou comparável aos principais métodos comumente utilizados, que são a mitroxantona, com 85% por um critério um pouco diferente e não comparável, adesivos fibrínicos, de 77%, e de tetraciclina, com 70%. Os efeitos adversos, no entanto, foram muito menos numerosos e mais leves do que naqueles métodos. A averiguação da presença de anticorpos antiviscolectinas serviria para esclarecer a questão se a citotoxicidade direta de vis com álbum estaria levando à pleurodese. Para isso, seria necessária uma ausência destes anticorpos. A presença dos anticorpos em um grande número de pacientes antes mesmo da instilação de vis com álbum indica que os mesmos se originaram da viscoterapia subcutânea precedente. Como dentre os pacientes com anticorpos, 10 foram responsivos à pleurodese e apenas 1 falhou, conclui-se que a efetividade da pleurodese provavelmente não se deve ao efeito citotóxico direto de vis com álbum. Esse estudo foi publicado em alemão como Intrapleurale Instillation eines Extraktes aus vis com álbum zur Behandlung maligner Pleuralergüsse. E foi publicado na revista Tumor Diagnostic und Therapie em 1994. A referência se encontra aqui embaixo. Eu acredito que esse artigo não esteja disponível livremente. Se você se interessa pelo vis com álbum, pela viscoterapia e quer receber mais informações técnicas e médicas e resumos de outros estudos, continua a nos seguir aqui.